Vamos lá, matemática objetiva. Gente, hoje é dia de matemática básica. Lembrando que na semana passada a gente teve a aula de potenciação e radiciação, tá? Eu coloquei para vocês as 10 propriedades e demonstrei todas essas propriedades, né, junto com vocês. E agora a gente vai dando continuidade, né? A última propriedade foi da radiciação e agora a gente vai falar da racionalização. Primeiro vamos entender, eu queria aqui 3 exemplos, tá? Para a gente tirar como parâmetro. São 3 casos, basicamente. Tá? Nós temos um caso mais simples, nós temos um caso mediano e esse aqui, caso aqui um pouco mais complicado. Bem, primeiro vamos entender o seguinte, por que a gente usa esse termo racionalização? É racionalização de denominadores, ok? Então basicamente a gente pegar um número irracional, raiz de 2 por exemplo, é um número irracional, uma dízima não periódica, ok? Então o que é a racionalização de denominadores? É a gente fazer uma operaçãozinha para mudar. Pegar esse denominador, transformar ele de irracional para um número racional. Por isso que a gente chama de racionalização. Pô, professor, mas por que é feito isso? Bem, existem várias teorias, mas acho que é muito interessante a gente pensar no seguinte. O conceito da divisão, uma fração é uma divisão, né? Então é um pouco inconcebível você dividir por um número irracional, tá? Então a gente poderia usar mais ou menos esse argumento. Por isso que nenhuma resposta de uma questão múltipla escolha é apresentado, por exemplo, com um número irracional no denominador, ok? Matematicamente, a gente faz a racionalização, beleza? Então, se você estiver fazendo uma prova discursiva, nunca deixe uma resposta com um número irracional no denominador. E nenhuma questão de múltipla escolha, vocês podem ter certeza que nenhuma das opções de múltipla escolha vai ter, né, um denominador com número irracional, tá bom? Então vamos lá. Pegar o caso mais simples. Professor, como é que a gente faz para eliminar esse raiz de 2? Vamos dividir os 3 casos da seguinte maneira. Quando você tem uma raiz solta, tá? Uma raiz sozinha no denominador, uma raiz quadrada sozinha no denominador, tá? Outra é quando você tiver uma expressãozinha dessa, ok? Que a gente vai chamar de conjugado para resolver isso. E quando você tiver uma raiz que não seja raiz quadrada. Por exemplo, isso aqui é raiz cúbica. São 3 casos, hein? Vamos para o mais simples, que é quando tem uma raiz quadrada sozinha ali no denominador. O método é muito simples. Olha o que a gente vai fazer. Você vai multiplicar, você vai pegar essa mesma raiz aqui e você vai multiplicar. Só que para você manter a proporção da fração, você multiplica no denominador e multiplica no numerador. Com isso a gente não altera a proporção. Então eu vou repetir aqui a barrinha da fração. Aqui em cima vai ficar 2 raiz de 2. E gente, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, que é 2. E aqui o que a gente faz agora? Simplifica esse 2 com 2 e nós chegamos à brilhante conclusão que 2 sobre raiz de 2 racionalizado é o próprio raiz de 2. Zimmermann assumiu o denominador, lembrando que nem sempre vai sumir, né? Mas se você parar para pensar, a gente poderia representar o número assim, né? Ou seja, era um número irracional e agora é um número racional. Beleza? Esse é o caso mais simples de racionalização. Vamos para um caso agora intermediário, que ele é bem interessante. Isso a gente vai precisar recordar de um conceito muito importante, que é o dos produtos notáveis, né? O conceito de fatoração. Atenção! Professor, nesse caso aqui, não é só manter a mesma situação, multiplica por raiz de 2 que vai dar certo? Não, porque se a gente simplesmente resolvesse multiplicar isso por raiz de 2, você ia ter que botar um parênteses e fazer a distributiva, já que aqui é uma subtração, certo? Nessa primeira multiplicação, a raiz ia sumir, mas nessa próxima multiplicação, o raiz de 2 ia aparecer novamente. Sabe qual é o recurso que a gente vai usar? A gente vai multiplicar pelo conjugado dessa expressão. Isso aqui é o raiz de 2 mais 1. Professor, por que a gente tem que fazer isso? Lembra de produtos notáveis e fatoração? Olha só, isso aqui, vamos fatorar esse termo. Esse é um caso de fatoração bem clássica, né? O quadrado primeiro menos o quadrado segundo nada mais é do que o quê? A mais B vezes A menos B. Produto notável. O produto da soma pela diferença dá exatamente essa expressão. Matemática básica, gente. A aula de matemática básica a gente tem que ir lembrando das coisas. Então mostrar isso aqui. Vou mostrar essa propriedade, ó. Por que esse produto vai dar esse termo aqui?
Easy, meu irmão, acho que vai dar mais coisa, hein? Se a gente fizer distributiva, vai aparecer muito mais termos. Mas vocês vão perceber que vai se anular. Quer ver? Ó, A vezes A dá A ao quadrado. A vezes menos B dá menos AB. B vezes A dá mais BA. E B vezes B, aqui ó, mais e menos, dá menos B ao quadrado. Só que a ordem dos fatores não altera o produto. AB e BA é a mesma coisa. Né? 2 vezes 3 e 3 vezes 2 é a mesma coisa. Então, se eles são opostos, ó, eles se anulam. Por isso que fica exatamente isso aqui. Tudo bem? Ou seja, gente, no momento que a gente fizer esse produto, seria como se estivesse fazendo isso. Aí a gente vai, na verdade, isso aqui é a mesma coisa que elevar o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. A raiz vai sumir. Só que para manter a proporção, nunca se esqueçam disso. Fez no denominador, tem que fazer no numerador. Tranquilo? Bem, nesses meus exemplos aqui, eu coloquei um aqui, por exemplo, até para facilitar um pouco, né? Então aqui em cima vai ficar 1 vezes o raiz de 2 menos mais 1, dá isso. É o próprio raiz de 2 mais 1. E aqui, galera, é o quadrado do primeiro, vamos botar dentro do parênteses aqui, ó. É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Aqui em cima vai continuar sendo raiz de 2 mais 1. E aqui embaixo vai dar quanto, gente? Raiz de 2 ao quadrado dá 2. 1 ao quadrado dá 1. Ou seja, o denominador sumiu de novo. Eu acabei fazendo todos os casos que o denominador vai sumir. No último não vai sumir, não. Mas, lembrando, gente, esse denominador, ele ficou 1, né? Ou seja, tinha um número irracional, passou a ter um número racional. Beleza? Falando um português bem claro, né? Racionalização é a gente dar um jeito de sumir com a raiz do denominador. Elimina, dá um jeito de tirar esse número irracional do denominador, tá bom? Vamos lá. E a última? Essa última é muito legal. É mais difícil, tá? Mas vocês vão perceber claramente na produção de provas, né, de exercícios, geralmente aparece muito esse primeiro caso, né? Esse segundo caso, às vezes, esse aqui já não é tão comum. Mas vamos lá, vamos aprender a fazer esse terceiro caso. Quando a raiz não for quadrada, gente, vocês vão perceber o seguinte. Vou apagar tudo. Vou deixar agora esse caso aqui sozinho, especial para resolver esse terceiro caso. Olha só. Esse terceiro caso foi 1 sobre raiz cúbica de 2, tá bom? Professor, é só manter o primeiro caso. Multiplica de novo por raiz cúbica de 2 que vai dar certo. Não, não dá certo. Sabe por quê? Porque quando você pega o raiz quadrada de 2 e multiplica por raiz quadrada de 2, uma operação que acaba acontecendo aqui, interessante, é que você mantém o radical e aqui fica 2 ao quadrado, certo? Lembrando que a gente nunca costuma botar o índice 2 na raiz quadrada, né? Bem, isso aqui é a mesma coisa que isso, certo? Você mantém os radicais e multiplica aqui os valores aqui dentro. E aí quando você consegue, né, igualar ou pelo menos tornar eles múltiplos, você simplifica. Então quando você simplificou isso aqui, esse 2 sai. Pronto, resolveu o problema. Aqui, se você simplesmente pegar esse raiz cúbica de 2 e multiplicar de novo por raiz cúbica de 2, isso ficaria raiz cúbica de 2 ao quadrado. Tu não consegue simplificar. A gente tem que dar um jeito de transformar isso aqui num 3, ou num 6, ou num 9 e assim por diante. Que aí a gente consegue simplificar. Easy, minha irmã, qual é a solução que a gente daria? Pô, aqui. Se a gente botasse 2 ao quadrado, ficaria 2 vezes 2 ao quadrado, ia dar 2 ao cubo. É essa a solução que a gente tem que dar. Ou seja, a solução está aqui, ó. A gente tem que multiplicar, gente, de uma maneira em que o expoente desse 2 dê um valor múltiplo de 3. Sim ou não? Então primeiro você monta ele do jeito que está, ok? E aí você vê, peraí, qual é o expoente que a gente tem que colocar aqui? 2, porque vai ficar 2 ao quadrado vezes 2, vai dar 2 ao cubo. Só que para manter a proporção, se multiplicou embaixo, tem que multiplicar em cima. Então em cima ficou raiz cúbica de 4, beleza? E embaixo
ficou a raiz cúbica de 2 ao quadrado vezes 2, 2 ao cubo. Agora sim, esse 2 vai sair. Olha a resposta dessa aqui, gente. Vai ficar a raiz cúbica de 4 sobre 2. Realmente, a gente tinha um número irracional no denominador e transformamos num número racional no denominador. Gente, só não vai dar mole num conceito, hein? Esse número aqui inteiro, se você pensar isso aqui como um número inteiro, ele continua sendo irracional. O que nós racionalizamos é o denominador. Beleza? É isso aí, galera. Esses são os 3 casos de racionalização. Se prepara aí que semana que vem tem mais matemática básica. Lembrando, gente, toda quarta-feira aqui no nosso canal do YouTube, Matemática Básica, beleza? Inscreva-se no canal, dá aquela curtida. Vamos que vamos, hein? Valeu, galera. Matemática objetiva.